O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, por medo, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, ao celebrarmos já o segundo dia da novena, em preparação para a festa de São Bento, cuja imagem está aqui, próxima de nós, e que nos lembra o santo, este homem que depois de séculos é também modelo de fé para nós hoje. Nós então somos chamados a refletir sobre a nossa vida cristã, como igreja que somos. Você aí na sua casa, na sua família, aos paroquianos aqui de nossa paróquia, você de outra comunidade, outra paróquia, outra região. Somos chamados neste tempo em que estamos vivendo, e somos chamados a fazer isso também, viver o isolamento social, olhar um pouco mais para o nosso interior, olhar um pouco mais para a nossa vida, olhar um pouco mais para a nossa fé, olhar um pouco mais para aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. É um tempo em que São Bento nos ensina que não deve ser deixado desperdiçado também. Deve ser aproveitado o máximo possível para olhar a nossa vida diante de nós mesmos, diante de nossa família, aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, em nossas comunidades, olhar a nossa vida diante de Deus, diante da igreja, povo de Deus que somos, e prepararmos-nos melhor para sermos cristãos autênticos, cristãos capazes de transformar o mundo. Olhando para a medalha que tanto nós conhecemos de São Bento, carregada de muitos significados, sentidos, escritos nessa medalha, no centro se encontra a figura do próprio São Bento. Nós vamos observar também a cruz como sinal do cristão. A cruz que é o sinal através do qual pendeu a salvação do mundo. Nela morreu
o Filho de Deus para nos salvar. São Bento, que vem de uma família nobre, que possuía bens materiais, entendeu tão bem isso que deixou tudo para seguir o Senhor e viver uma vida austera, viver uma vida buscando a santidade. E nos ensina hoje também, no século 21 da era cristã, a buscarmos a santidade. E buscar a santidade não é também uma coisa que está tão longe de nós. Não. Nós devemos buscar a santidade no cotidiano existencial de nossas vidas, em meio às nossas fraquezas, em nossas limitações. São Bento cria regras pesadas para poder buscar a santidade. Nós também podemos criar lá no nosso interior, no nosso coração, regras que nós possamos, através delas também, e usar essas regras para podermos crescer na santidade. Cada um cresce na santidade naquilo que faz, naquilo que exerce, trabalhando as tendências maldosas. Sempre o significado que as pessoas buscam através da fé e usam a medalha de São Bento é justamente para superar o mal. O poder do inimigo simboliza, sinaliza a fé no próprio São Bento, que intercede a Deus por todos nós, mas também os males físicos, as doenças, carnal, às quais todos nós também estamos sujeitos, até mesmo para a proteção dos animais, criaturas também de Deus, para o bem do próprio homem e da mulher, que somos as criaturas prediletas do Senhor. Então, quando nós nos paramos para celebrar a novena em preparação da festa de São Bento, hoje também celebrando o apóstolo Tomé, aquele que em primeira instância não acredita, somente pela fé, é preciso que o Senhor apareça no 8º dia novamente à comunidade apostólica, para que ele possa palpar, colocar a sua mão, os seus dedos nas chagas de Cristo, para que ele possa crer. E aí ele responde ao Senhor: meu Senhor e meu Deus. Esta é a frase que no interior, na subjetividade de São Bento, com certeza ele verbalizou, vivenciou muitas vezes. Nós também chamados somos a pronunciar diante do Senhor esta frase de Tomé: meu Senhor e meu Deus. E nós somos os felizes, chamados pelo próprio Cristo ressuscitado, aqueles que creram sem terem visto. Nós vemos o Senhor pela fé, experimentamos pela vida espiritual e pela fé que trazemos em nosso ser, através do nosso espírito em sintonia com o Senhor, na palavra que a gente ouve, nos sacramentos que nós recebemos, sinais instituídos pelo próprio Cristo, que delegou a igreja para ministrá-los para a continuação da salvação aos povos. Salvação esta pronta, dada gratuitamente pelo próprio Deus em Cristo, que aqui o envia, o primogênito, para salvar o mundo. Nós também somos chamados hoje a vivenciar, praticar a santidade no cotidiano existencial e buscar viver a esperança. Devemos preferir tudo em relação a Cristo. Nele está a nossa esperança. É o tema que norteia a nossa fé, a nossa festa, e que deve estar na intimidade do nosso ser através da fé. Mas o que quer significar isso para nós hoje, como igreja, povo de Deus que somos, batizados, num tempo de tantas dificuldades, tantos desafios, tantos problemas
em todas as esferas sociais. Nós, a igreja, a exemplo de São Bento, homem de Deus, que intercede também por nós, devemos ser esperança para os desesperançados. Devemos ser esperança para os angustiados. Devemos ser esperança para os que perderam a perspectiva da vida, para que assim nós possamos mostrar para o mundo este otimismo que não brota em primeira instância da nossa dimensão simplesmente humana, mas do próprio Deus que vem até nós, em sintonia com o nosso espírito, com o nosso ser, para sermos sinais da esperança no Senhor, para todos nós e para toda a humanidade. E assim transmitir para as pessoas tristes, até desesperadas em nosso tempo de pandemia, essa esperança no Senhor, que não falha e que, não estando dispensada a nossa parte, jamais nós podemos então contar com esta intervenção de Deus em Cristo, na ação do Espírito Santo, pela intercessão de São Bento, em prol da humanidade, para que nós possamos superar esse mal da pandemia, do novo coronavírus que atinge a humanidade. Mas não só este mal, outros males também que nos atingem, males espirituais, males carnais, corporais, males emocionais. Que a alegria que vem do Senhor possa atingir o nosso ser, o nosso coração, mas também não podemos guardar isso para nós. Devemos levar às pessoas da melhor maneira possível, apresentar às pessoas que através da fé nós podemos ser sinais e outros também da esperança para todos, para os que ainda não conhecem tão bem, ou tanto quanto nós pela graça conhecemos o Senhor. Isso não é para nos vangloriar, mas sim para glorificar o Senhor e levar também através da nossa fé, a exemplo de São Bento, a esperança para os outros, para as pessoas que não têm essa dimensão da fé, sabendo que a fé é este dom gratuito, mas também nós podemos ocultar essa fé, nós podemos deixá-la escondida, latente dentro de nós, mas não estimulá-la. Uma vez estimulada em nós, não podemos guardá-la só para nós. É preciso mostrar ao mundo, mostrar à sociedade, mostrar às pessoas a segurança que podemos ter através da fé em Cristo. Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança, Ele age em prol de cada um de nós, em prol da humanidade, em prol do Brasil, em prol de todos os povos. Mas para isso é preciso que nós nos direcionamos ao Senhor, não porque Ele precisa da nossa atenção, mas nós, pelo contrário, é que necessitamos da graça de Deus, e Ele nos dá a graça gratuitamente, e amou tanto o mundo, que é o nosso coração, o nosso ser, que aqui enviou o seu Filho para nos salvar. São Bento descobriu isso de uma forma autêntica. E nós, paroquianos aqui da paróquia Cristo Luz dos Povos, você que participa aí na sua casa, da sua família, de outra paróquia, de outra região, a comunidade São Bento, que está dentro de nossa paróquia, podemos todos nós fazer essa experiência de fé. Porque nós nos tornamos, conforme nos ensina São Paulo na primeira leitura, escrevendo à comunidade de Éfeso, agora não mais estrangeiros, desconhecidos pelo próprio Deus, mas conhecidos. Nos tornamos habitantes do reino que já está entre nós e em cada um de nós, que é o próprio Cristo, presente em nossas vidas, através do Espírito Santo, essa maneira nova, através da qual Ele permanece conosco, está com a gente.
esteve na comunidade apostólica através das aparições várias vezes, depois da ressurreição, mas ele volta para o Pai, mas permanece com a gente, permanece conosco, através do Espírito Santo, que é o próprio Cristo, o próprio Deus, esse mistério da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 pessoas, uma única natureza, mas ele continua com a gente, nos fortalecendo, dando força para cada um de nós, e para que nós possamos viver a nossa fé, para que nós possamos professar essa mesma fé, autenticamente, conforme Tomé, apóstolo, nós podemos então contar com a intercessão de São Bento, o homem de fé, o homem que sacrifica-se na carne para nos ensinar que é possível, em nosso tempo também, buscar, viver, praticar a santidade. E a santidade é essa virtude que está em nosso ser e que tem como sinal profundo a prática da bondade, nos pequenos gestos da vida, não nas grandes coisas, até porque grandes coisas não podemos, mas o que Deus espera de nós são nas pequenas coisas, através da humildade, da bondade, da misericórdia, da compaixão, nós então vamos assinalando o mundo com a nossa presença e a nossa passagem por aqui. E São Bento, na sua passagem por aqui, ele ensina a humanidade de todos os tempos a viver tudo isso a partir do Evangelho, que é a Boa Nova, o próprio Cristo, o amor do Pai, manifestado ao mundo de forma esplêndida e que nos salvou pela sua paixão, morte e ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.